E aí, caros alunos, estamos de volta agora com mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem, que Deus possa abençoar vocês. E nesta aula de hoje nós vamos o quê? Fazer o que a gente praticamente fez na aula anterior, onde demonstrou a construção de um raporte, onde você tinha os excêntricos e as agulhas em um TA de monofrontura. Na aula de hoje nós vamos fazer um TA de dupla frontura ribana. Nós vamos fazer essa criação deste raporte, aonde você tem a distribuição dos excêntricos e a distribuição das agulhas aleatoriamente. Vou fazer a distribuição na aula prática, usando aquele nosso quadro magnético. Agora vamos usar aí, né, uns excêntricos, aonde você tem a cor vermelha, verde, demonstrando aí, quando você tem vermelho, é que a barreira, aonde a agulha vai fazer o seu percurso, onde tiver verde, é onde ela está livre. Então, cada aula a gente vai buscando aí melhorar, né? Então eu criei aí esse quadro magnético para facilitar o entendimento de vocês. Então nós vamos usar aí duas alimentações, aonde você tem duas pistas no disco e duas pistas no cilindro. E vamos ter aí envolvido 8 agulhas, 4 agulhas no cilindro e 4 agulhas no disco. Vamos demonstrar a construção deste raporte, dessa estrutura de malha num TA de dupla frontura ribana. Então veja aí a nossa aula aí no laboratório. E aí, caros alunos, mais uma vez seja bem-vindo ao laboratório de malharia do curso de Engenharia Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente está naquele processo de videoaulas, né? E na aula de hoje nós vamos fazer o inverso que a gente fez no TA de monofrontura, né? A gente fez o que? Na aula anterior, a gente pegou ali, né, e fizemos a distribuição dos excêntricos, das agulhas, e depois fizemos a leitura nisso aí do raporte. Então nós vamos fazer agora em uma máquina ribana. Vamos utilizar apenas 2 blocos, 2 alimentações para a gente fazer essa distribuição. E vamos utilizar 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. Quer dizer o que? Eu tenho uma máquina de dupla frontura ribana, onde eu vou distribuir aleatoriamente as agulhas e construir esse raporte. Vamos lá? Eu fiz uma pré-distribuição dos excêntricos nas 2 pistas. Vamos ver como é que ficou? Nós temos aqui a distribuição dos excêntricos, né, em 2 alimentações. Vamos ver como é que foi feita essa distribuição? Então, nós colocamos aqui, utilizando 2 pistas no disco, 2 pistas no cilindro. E aí, na primeira alimentação, a gente fez que as agulhas que entram na pista A, né, do disco vai fazer fang, e na pista B vai fazer malha. No cilindro a gente colocou malha e malha. Na segunda alimentação a gente fez a distribuição inversa, né? Onde estava fang a gente colocou malha, onde estava malha a gente colocou fang no disco. Então você tem aqui na A malha, na B fang. No cilindro a gente manteve aí a formação de malha nas 2 pistas. Então quer dizer o que? Eu fiz uma distribuição dos excêntricos, aonde você tem disco e cilindro, e 2 pistas no cilindro, 2 pistas no disco. Quer dizer o que? Que o plano de formação 1, que é o bloco do disco e o bloco do cilindro, tem esta formação. E o plano de formação 2, que é o bloco do disco e do cilindro, tem essa formação. Vamos fazer agora a distribuição das agulhas aleatoriamente, né? Então vou pegar aqui, ó, essa primeira agulha, ela vai entrar aqui na pista B do cilindro. A segunda agulha, né, entra no disco na pista
B também. A segunda agulha do cilindro entra na pista A. A segunda agulha do disco entra na pista B. A terceira agulha do cilindro entra na pista A. A terceira agulha do disco entra na pista A. A quarta agulha do cilindro entra na pista B. E a quarta agulha do disco entra na pista A. A gente fez uma distribuição aleatória. Agora vamos criar o nosso raporte, fazer a leitura do comportamento das entradas das agulhas nas pistas, tanto do cilindro como no disco, e como fica o nosso desenho no nosso raporte. Vamos fazer o nosso raporte, onde nós utilizamos o quê? 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. Em uma máquina o quê? Ribana. Vamos lá, primeira alimentação. Primeira alimentação. A gente vai colocar o quê? Primeira agulha, que entra no cilindro, segunda agulha no disco, e assim sucessivamente. Então eu tenho 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. Vamos fazer a leitura agora? A primeira agulha vai fazer o quê? Vai fazer malha, né? Malha onde? No cilindro. Malha no cilindro. A segunda agulha faz o quê? Malha no disco. Malha no disco. A terceira agulha faz o quê? Malha no cilindro. A terceira agulha malha no cilindro. A quarta agulha faz o quê? Malha no disco. A quinta agulha faz o quê? Malha no cilindro. A sexta agulha faz fangue no disco. Fangue no disco. A sétima agulha faz malha no cilindro. E a oitava agulha faz fangue no disco. Então nós tivemos aí o que? A distribuição no raporte do comportamento das entradas das agulhas nas pistas, tanto do cilindro como do disco. Vamos agora para a segunda alimentação. Então na segunda alimentação, faço a distribuição das agulhas no mesmo plano, né? No mesmo ponto de desmalhamento. Se eu fosse desmalhar e fazer a leitura, fiz aqui o desenho das agulhas, aonde você tem 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. Vamos ver o comportamento agora da segunda alimentação. A primeira agulha, né, que entra em relação a você fazer o processo da distribuição no cilindro, ela entra fazendo o que? Malha. A segunda agulha entra fazendo o que? Fangue. A terceira agulha entra fazendo o que? Malha. A quarta agulha entra fazendo o que? Fangue. A quinta agulha entra fazendo o que no cilindro? Malha. A sexta agulha entra fazendo o que aqui? Relação malha. A sétima agulha entra fazendo o que? Malha no cilindro. E a oitava agulha, malha no disco. Então, nós tivemos aí o que? A construção do raporte, né? Do raporte de uma máquina ribana com 2 alimentações, 2 pistas no cilindro, 2 pistas no disco, 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. Consequentemente, você tem envolvendo número de agulha 8. Então você
tem aqui a construção deste raporte. Ele vai funcionar na máquina? Vai. Por quê? Porque aonde os pontos estão fazendo fang, né, na segunda alimentação, no disco, está fazendo malha na primeira alimentação, no disco. E assim sucessivamente. Aonde, se eu olhar as colunas, eu tenho ponto de descarregamento das laçadas carregadas. Tanto as laçadas carregadas que estão na primeira alimentação no disco, como as laçadas carregadas que estão na segunda alimentação no disco. Então, nós tivemos aí o que? A formação deste raporte, aonde você tinha no cilindro só malha e no disco você tinha uma combinação de fang malha e depois malha fang. Viram aí como construir um raporte em uma máquina de dupla frontura ribana? Então a gente termina aí essa aula, né, mostrando essa distribuição. A gente fez com 2 alimentações, poderia fazer com 3, com 4, com 5, mas achei melhor fazer com 2 para simplificar um pouco em relação a essa distribuição e construção de um raporte partindo já da distribuição dos excêntricos e das agulhas. O inverso do que nós temos nos vídeos anteriores, quando você tinha um raporte e construía a distribuição dos excêntricos e das agulhas, né? Onde foi feito manualmente, né, esses excêntricos, os desenhos. E aí, como eu disse na aula anterior, eu busquei inovar um pouco e criei essa parte magnética, onde você tem a possibilidade de trocar, né, os excêntricos, tanto o comportamento dos excêntricos como o comportamento das agulhas. Ficamos por aí. Veja aí a conclusão aí. Vou mostrar a imagem um pouco fechada para vocês visualizar. Então, veja aí que a gente inovou um pouco em relação à aula anterior. Na aula anterior a gente tinha o quê? Os excêntricos brancos, né? Todos brancos. Agora a gente colocou cor, mostrando que quando está vermelho você tem a barreira do pé da agulha. Então, a agulha aqui está toda vermelha, a agulha vai subir por completo. Quando ela tem aqui o verde, né? Quando ela tem o verde, quer dizer o quê? Ela vem, topa, faz aqui e passa livre. Então, quer dizer o quê? Que ela faz a laçada carregada. Quando a gente tiver, né, em relação ao excêntrico flutuante, a gente vai ter aqui ele todo verde. Mas nessa estrutura, a gente fez com uma distribuição em relação aos pontos fang e aos pontos de malhas, né? Então, veja a conclusão aí. Viram aí, né, a distribuição dos excêntricos, das agulhas aleatoriamente, e a partir dali nós fizemos o quê? A leitura das entradas das agulhas e desenhamos o nosso raporte. Nós fizemos uma inversão de muitas aulas anteriores, onde nós tínhamos a construção do raporte aleatório e depois nós fazíamos a distribuição dos excêntricos das agulhas. Agora a gente pegou ali e colocamos ali, fixamos, né, os excêntricos e as agulhas, e dali a gente fez a leitura das entradas e desenhamos o nosso raporte, onde tinha o quê? Onde tinha 2 alimentações. 2 alimentações quer dizer o quê? No alinhamento do disco, né, e do cilindro, você tinha o primeiro bloco, tanto do disco como do cilindro, e o segundo bloco. E aí o terceiro bloco repetia o que estava no primeiro e o quarto que estava no segundo, e assim sucessivamente em um TA de dupla frontura. Então, nós vimos nesta aula de hoje, né, essa distribuição. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos aí ficar com a graça de Deus. E veja agora a nossa palavra de reflexão, essa palavra, né, que Deus tem para você nessa aula de hoje. Eita, estamos de volta aí com o momento mais importante da nossa aula.
é o momento da reflexão na palavra de Deus. Oh, esse momento me traz uma alegria muito grande em eu ter esta oportunidade através desse canal, esse canal de bênção para você na parte de conhecimentos acadêmicos, na área de malharia e também um pouco da reflexão desta palavra. E o que é a palavra de Deus para você? Olha, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, dá uma definição profunda do que é a palavra de Deus. Ela diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada, alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha que palavra maravilhosa! Essa é a palavra de Deus. Ela consegue discernir os teus pensamentos. O que é que você está pensando agora? A palavra de Deus, ela chega a discernir isso. Ela penetra, né, lá na tua alma e do espírito. Ela penetra dentro de você, ela faz uma transformação. Se você está triste neste momento, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Te alegra. A situação está difícil, mas Deus te ama. Ele quer te dar vitória. Ele quer estar contigo. Ele quer te abençoar. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. O homem muda. O homem promete muitas coisas, mas são falhos. Mas eu quero te dizer, o que Deus promete para você se cumpre. Porque a promessa dele é verdadeira. Ele tem uma palavra, ele tem um poder de penetrar dentro de você através da palavra de Deus e fazer uma grande transformação. Porque se essa palavra vai lá nas juntas e medulas, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos, os pensamentos bons, os pensamentos maus. Ela é apta, ela tem o poder de penetrar. Ela é apta para isso. Ela penetra. Quando você quer fazer uma coisa errada, o Espírito de Deus diz: ó, não faça. O Espírito de Deus penetra lá dentro de você, vai até ao teu coração, onde está a intenção, ou a intenção boa ou a intenção mal, e diz: olha, não faça. Eu quero te dar uma coisa melhor. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus veio para nos transformar. Aleluia. Ele é poderoso. Ele quer fazer uma transformação na tua vida. Basta você crer. Basta você confiar nele. Por isso que esse momento de reflexão, ensinamento da palavra de Deus, nos traz uma alegria grande em saber que o homem é falho, mas Deus é poderoso, porque Ele está sempre presente com você. Mas acima de tudo, que você esteja sempre ligado com Deus. É preciso haver uma liga com Deus. É preciso você entregar-se a Ele. Olha, eu não sei o teu problema neste dia, neste momento, mas você pode se ajoelhar agora e conversar com Ele. Ele está te ouvindo. Ele quer ouvir de você o que é que você está precisando, que amargura, que problema está chegando à tua casa, à tua vida. Vai a Ele nesse momento, leia a palavra de Deus, abra a palavra de Deus aleatoriamente, que Ele vai falar com você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra tem poder. E a palavra de Deus quer te dar um resgate da saúde, um resgate da confiança, um resgate dos teus sonhos. Deus quer estar com você, Ele quer te abençoar. Por isso que Ele mandou Jesus, para nos dar certeza de uma salvação eterna. Então que Deus vos abençoe. Essa palavra de reflexão no dia de hoje nos traz a alegria em saber que a palavra de Deus, ela tem poder para que você enfrente a dificuldade.
E lembre que o plano de Deus, ele é muito maior do que qualquer obstáculo que você tenha na sua vida. Receba vitória neste momento. Então que Deus nos abençoe. Meus queridos alunos, meus queridos amigos do canal, não deixe de deixar o seu like, não deixe de curtir aí, não deixe de compartilhar, né? Não deixe de ouvir esse momento de reflexão. Então que Deus vos abençoe. Me siga lá nos meus canais, tanto no Instagram como no Facebook, e também aqui nesse canal de bênção, né? Que isso é um canal de bênção. Por quê? Porque além de você ter o conhecimento acadêmico, você também tem um conhecimento da palavra. Então que Deus vos abençoe, que Deus dê vitória a você e que você possa receber de Deus aquilo que você deseja. Um forte abraço, fique na paz do Senhor, que o Senhor Deus abençoe o Brasil, que o Senhor Deus abençoe as nações, que o Senhor Deus possa chegar com misericórdia neste momento tão difícil que passa a humanidade. Fique na paz do Senhor Jesus.